Você já imaginou como seria se, de repente, em pleno meio-dia, o sol desaparecesse e trevas sobrenaturais cobrissem toda a Terra? Não estou falando de um eclipse comum, desses que os cientistas podem prever com anos de antecedência. Estou falando de algo inexplicável, algo que desafia toda a lógica humana. Imagine você caminhando pela rua em uma tarde normal de sol e, de repente, sem qualquer aviso, uma escuridão profunda e misteriosa cobre tudo ao seu redor. O barulho das ruas se cala instantaneamente. As pessoas param o que estão fazendo e olham para o céu em desespero. Os animais se escondem. A temperatura muda abruptamente. É exatamente isso que aconteceu há mais de 2000 anos, durante os momentos mais cruciais da história da humanidade. Foi das 12 às 3 da tarde de uma sexta-feira que mudou para sempre o destino de todos nós. 3 horas de trevas sobrenaturais cobriram toda a terra enquanto Jesus estava na cruz. Não foi coincidência. Não foi um fenômeno natural. Foi algo muito maior, muito mais profundo e significativo do que qualquer mente humana poderia compreender naquele momento. E hoje, eu quero te levar numa jornada para descobrirmos juntos o que Deus estava nos ensinando através dessas trevas misteriosas. Se você ficar comigo até o final desta conversa, eu prometo que você encontrará não apenas respostas para questões que talvez nem saiba que tem, mas também esperança, consolo e uma revelação espiritual que pode transformar completamente a forma como você enxerga seus próprios momentos sombrios. Sabe, quando eu penso nessas trevas sobrenaturais, meu coração se aperta porque imediatamente me lembro dos nossos próprios momentos de escuridão. Você já passou por aqueles dias em que parece que toda a luz se apagou da sua vida? Momentos em que você acorda de manhã e sente como se uma nuvem pesada estivesse cobrindo seu coração? Talvez você esteja passando por isso agora mesmo. Talvez seja a perda de alguém muito querido. Aquela ausência que dói no peito e que parece sugar toda a alegria do seu dia. Ou talvez seja o desemprego que chegou sem aviso, deixando você preocupado com o futuro, sem saber como vai conseguir sustentar sua família. Pode ser que seja a doença, sua ou de alguém que você ama, trazendo medos que você nunca imaginou que teria. Às vezes nossas trevas são invisíveis aos olhos dos outros. É a depressão silenciosa que te acompanha como uma sombra. É a ansiedade que aperta o peito e faz o coração disparar sem motivo aparente. É a solidão que dói mais que qualquer dor física. Quando você está rodeado de pessoas, mas se sente completamente sozinho no mundo. São os relacionamentos que acabaram, deixando feridas que parecem nunca cicatrizar. É o filho que se afastou, o sonho que morreu, a decepção que machucou tão profundo que você nem consegue mais confiar completamente em nada nem ninguém. Essas são as nossas trevas pessoais. E assim como aquelas pessoas em Jerusalém há 2000 anos atrás ficaram desesperadas quando a escuridão cobriu a terra, nós também ficamos perdidos quando nossas próprias trevas chegam. A diferença é que naquele dia, as trevas duraram apenas 3 horas, mas as nossas às vezes parecem não ter fim, parecem se esticar por dias, semanas, meses e até mesmo anos. E é nesses momentos que a gente se pergunta: onde está Deus? Por que Ele permite que eu passe por isso? Se Ele me ama tanto assim, por que não tira essa dor de mim? Eu sei que você já fez essas perguntas. Eu também já fiz. E é natural que façamos. Nosso coração humano procura por respostas, especialmente quando a dor é muito grande. Queremos entender o porquê. Queremos que tudo faça sentido. Mas às vezes, Deus nos ensina as lições mais profundas exatamente nos momentos em que não conseguimos enxergar nada além da escuridão que nos cerca. Vou te contar algo que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Aquelas trevas que cobriram a terra durante a crucificação não foram apenas um sinal sobrenatural para impressionar as pessoas daquela época. Elas carregam um significado tão profundo, tão cheio de amor e esperança, que quando você compreender completamente, sua forma de enxergar suas próprias lutas vai mudar para sempre. Porque, veja bem, Deus nunca faz nada por acaso. Cada detalhe da cruz, cada momento daqueles 3 dias que mudaram a história, foi cuidadosamente planejado pelo coração de um Pai que nos ama mais do que conseguimos imaginar. Pense comigo por um instante. Jesus estava ali, suspenso entre o céu e a terra, carregando sobre si algo muito maior que qualquer olho humano poderia ver. Não era apenas a dor dos pregos traspassando suas mãos e pés. Não era apenas a coroa de espinhos rasgando sua cabeça.
Não era apenas a humilhação de estar nu, exposto, sendo zombado por aqueles que um dia o seguiram. Era algo infinitamente maior e mais doloroso. Jesus estava carregando sobre si todo o peso do pecado da humanidade, toda mentira já contada, toda traição já cometida, todo ódio já sentido, toda injustiça já praticada. Era como se toda a escuridão espiritual que existe no coração humano tivesse sido colocada sobre ele. E é aí que as trevas fazem sentido. Elas não foram apenas um fenômeno sobrenatural. Elas foram a manifestação física de uma realidade espiritual profunda. Era como se a própria criação estivesse reconhecendo que algo indescritível estava acontecendo naquele momento. O sol se escondeu porque não conseguia suportar ver seu Criador sofrendo daquela forma. A natureza inteira entrou em luto, porque o autor da vida estava morrendo pelos pecados daqueles que ele mesmo havia criado. Mas aqui está o que eu quero que você entenda com todo o seu coração. Essas trevas não representaram o fim. Elas representaram um novo começo. Assim como a noite mais escura sempre precede o amanhecer mais glorioso, aquelas 3 horas de escuridão precederam a vitória mais completa que o mundo já viu. Porque 3 dias depois, Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. O pecado foi derrotado. E toda aquela escuridão que cobriu a terra se transformou na luz mais brilhante da esperança eterna. E sabe qual é a parte mais linda de tudo isso? É que essa mesma esperança está disponível para você hoje. Sim, para você que talvez esteja passando pelas suas próprias trevas neste momento. Você que acordou hoje sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Você que tem chorado no silêncio do seu quarto, quando ninguém está vendo. Você que tem lutado contra pensamentos que te fazem questionar se vale a pena continuar. Você que tem se sentido abandonado, esquecido, perdido em meio a tantas incertezas. Eu quero que você saiba que suas trevas também têm propósito. Assim como Deus usou aquelas 3 horas de escuridão para realizar a maior obra de amor da história, Ele pode usar seus momentos mais sombrios para trabalhar algo lindo e transformador na sua vida. Não estou dizendo que suas dores não são reais ou que você deve simplesmente ignorá-las. Suas lágrimas são preciosas aos olhos de Deus. Seu sofrimento não passa despercebido por Ele. Cada noite mal dormida, cada suspiro de angústia, cada momento de desespero, tudo isso chega até o coração do Pai. Mas o que eu estou dizendo é que Deus tem uma forma única de transformar nossas maiores tragédias em nossos maiores testemunhos. Ele pega os pedaços quebrados da nossa história e cria um mosaico lindo de restauração e esperança. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele sempre trabalhou. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, passando anos na prisão por algo que não fez, até que Deus o elevou para ser governador do Egito. Pense em Davi, fugindo por anos do rei Saul que queria matá-lo, se escondendo em cavernas, até que se tornou o maior rei de Israel. Pense em Paulo, que perseguia os cristãos e depois se tornou o maior evangelista da história. Todos eles passaram por suas próprias trevas. Todos eles tiveram seus momentos de desespero, quando pareceu que Deus havia se esquecido deles. Mas no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, a luz brilhou mais forte do que nunca em suas vidas. E o que eles aprenderam em seus momentos mais difíceis se tornou a base da sua força e da sua fé inabalável. É isso que eu creio que Deus quer fazer na sua vida também. Ele quer pegar esse momento de dor que você está vivendo e transformá-lo em fonte de força, não apenas para você, mas para todas as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho. Porque quando você passar por essa tempestade e sair do outro lado com sua fé ainda intacta, com seu coração ainda cheio de amor e esperança, você se tornará um farol de luz para outros que estão passando pelas mesmas trevas que você passou. Sabe por que tenho tanta certeza disso? Porque conheço o coração de Deus. Porque já vi Ele fazer isso tantas vezes na vida de tantas pessoas. Porque a Bíblia está cheia de promessas que nos garantem que Ele é um Deus que restaura, que cura, que transforma, que renova. Um Deus que nunca desperdiça a nossa dor, mas sempre a usa para algum propósito lindo e eterno. Lembra quando Jesus disse que Ele é a luz do mundo? Pois então, pense comigo. A luz só pode ser verdadeiramente apreciada quando há trevas ao redor. É na escuridão que a luz brilha com mais intensidade. É quando tudo parece perdido que a esperança se torna mais preciosa. É quando estamos quebrados que a cura de Deus se torna mais evidente. É quando nos sentimos fracos que sua força se aperfeiçoa em nós. Por isso eu quero te encorajar hoje.
Não importa quão escuro possa parecer o momento que você está vivendo. Não importa se você não consegue ver nenhuma saída. Não importa se todos ao seu redor perderam a esperança. Você tem um Deus que se especializa em transformar trevas em luz, tristeza em alegria, desespero em esperança, morte em vida. Ele já fez isso antes, na cruz, e ele pode fazer de novo na sua história. Aquelas trevas que cobriram a terra durante a crucificação duraram exatamente 3 horas. Nem mais, nem menos, porque Deus tinha um tempo determinado para elas. E da mesma forma, suas trevas também têm um prazo de validade. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas elas não são eternas. Elas não têm a palavra final sobre sua vida. A palavra final pertence a Deus, e sua palavra final sempre é amor, sempre é restauração, sempre é esperança. Enquanto você está passando por essa fase difícil, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você não está sozinho nessas trevas. Jesus passou por elas antes de você. Ele conhece cada sentimento que você está experimentando. Ele entende sua dor de uma forma que ninguém mais pode entender. E mais do que isso, Ele está com você nesse vale sombrio. Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu de você. Ele não desistiu de você. Na verdade, é exatamente nos seus momentos mais difíceis que Ele está mais próximo. É quando você não consegue mais orar que o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. É quando você não tem mais forças para continuar que Ele te carrega no colo. É quando você não consegue mais enxergar o caminho que Ele se torna seus olhos. É quando seu coração está despedaçado que Ele se torna seu consolador. Você já parou para pensar que talvez essas trevas que você está enfrentando sejam na verdade o lugar onde você vai conhecer Deus de uma forma mais profunda do que nunca conheceu antes? Às vezes é preciso que tudo ao nosso redor se cale para que possamos finalmente ouvir a voz suave e delicada do Espírito Santo falando ao nosso coração. Às vezes, é preciso que as distrações da vida sejam removidas para que possamos focar verdadeiramente no que realmente importa. Talvez seja exatamente neste momento de dor que você está vivendo que Deus quer te ensinar sobre seu amor incondicional. Talvez seja agora que Ele quer te mostrar que sua graça é suficiente para você, que sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez seja neste vale sombrio que você vai descobrir uma intimidade com o Criador que nunca imaginou ser possível. Eu sei que pode parecer difícil acreditar nisso quando a dor é muito intensa. Eu sei que pode parecer até cruel pensar que Deus pode estar usando esse momento difícil para algum propósito. Mas eu também sei que Ele é um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que nunca permite que passemos por mais do que podemos suportar. E se Ele está permitindo que você passe por isso, é porque Ele sabe que você tem força para atravessar essa tempestade e sair do outro lado transformado. A verdade é que as maiores lições da vida geralmente vêm envolvidas em embalagens de dor. Os momentos que mais nos fazem crescer como pessoas são aqueles que menos gostaríamos de viver. Os relacionamentos mais profundos que desenvolvemos com Deus geralmente nascem nos momentos em que mais precisamos dele. É assim que funciona a vida cristã. É assim que Deus nos molda e nos prepara para o que Ele tem preparado para nosso futuro. Pense numa semente que é plantada na terra. Ela precisa da escuridão do solo para poder germinar. Ela precisa da pressão da terra por cima dela para poder desenvolver raízes fortes. Ela precisa quebrar sua casca externa, que a protegia, para poder brotar e crescer. O processo pode parecer destrutivo quando visto de perto, mas na verdade é completamente construtivo. É através desse processo aparentemente doloroso que algo lindo e frutífero nasce. Da mesma forma, suas trevas atuais podem estar sendo usadas por Deus para plantar sementes de algo lindo que vai brotar na sua vida nos próximos meses ou anos. Sementes de compaixão pelos que sofrem. Sementes de sabedoria que só vêm através da experiência. Sementes de uma fé mais madura e sólida. Sementes de um relacionamento mais profundo com o Criador. Eu sei que agora pode ser difícil enxergar isso. Quando estamos no meio da tempestade, é quase impossível imaginar que pode existir algum arco-íris do outro lado. Mas eu te convido a confiar. Confiar não nas circunstâncias, porque elas são temporárias e podem mudar a qualquer momento. Confiar não nos seus sentimentos, porque eles também são passageiros e podem nos enganar. Mas confiar no caráter imutável de Deus, no seu amor eterno por você, na sua fidelidade que nunca falha.
As trevas que cobriram a terra naquela sexta-feira foram seguidas pela manhã de domingo mais gloriosa da história. A morte de Jesus foi seguida por sua ressurreição vitoriosa. O aparente fim se tornou o começo de tudo. A maior derrota se transformou na maior vitória. E eu creio com todo o meu coração que o mesmo padrão se repete na nossa vida. Nossas sextas-feiras de sofrimento são sempre seguidas por domingos de celebração, quando conseguimos ver a mão de Deus trabalhando através de tudo que vivemos. Enquanto você espera pelo seu domingo, eu quero te encorajar a não desistir durante sua sexta-feira. Continue orando, mesmo quando parece que suas orações não chegam até o céu. Continue confiando, mesmo quando não consegue entender os caminhos de Deus. Continue esperando, mesmo quando tudo ao seu redor parece impossível, porque a fidelidade de Deus não depende das suas circunstâncias. O amor dele por você não diminui por causa da sua dor. Os planos dele para a sua vida não mudam por causa das tempestades que você está enfrentando. Na verdade, eu acredito que essas trevas que você está vivendo podem estar sendo usadas por Deus para te preparar para algo maior do que você jamais imaginou. Talvez ele esteja te fortalecendo para uma missão específica que ele tem para a sua vida. Talvez ele esteja te ensinando lições que você vai precisar para ajudar outros no futuro. Talvez ele esteja removendo coisas da sua vida que estavam impedindo você de alcançar o potencial que ele colocou dentro de você. O que eu sei com certeza é que Deus nunca desperdiça nossas lágrimas. Cada uma delas tem valor aos olhos dele. Cada momento de sofrimento que você está vivendo está sendo usado por ele para algum propósito eterno e lindo. Pode não fazer sentido agora, mas um dia vai fazer. Pode não ser visível hoje, mas um dia você vai olhar para trás e conseguir conectar todos os pontos da sua história. Quero fazer uma breve pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. A jornada através das trevas nos leva a um lugar de intimidade com Deus, mas essa mesma intimidade nos prepara para uma outra realidade da vida cristã. A compreensão de que nossas lutas têm propósito. A vida não é uma linha reta, sem obstáculos. Pelo contrário, ela é cheia de curvas, subidas, descidas, pedras no caminho e buracos inesperados. E é aqui que a gente precisa de algo mais do que fé. Mais do que oração, a gente precisa de revelação. A gente precisa entender o que Deus estava fazendo através daquelas trevas sobrenaturais. Porque quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre nossas próprias trevas muda completamente. Quando olhamos para aquelas 3 horas de trevas que cobriram a terra, descobrimos algo que vai além de qualquer compreensão humana. Não eram apenas trevas físicas que impediam as pessoas de enxergarem ao redor. Eram trevas espirituais, sendo carregadas pelo Filho de Deus. Jesus estava experimentando naquele momento algo que nenhum ser humano jamais experimentou: a separação completa do Pai. Por toda a eternidade, ele havia vivido em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Mas naqueles momentos na cruz, carregando sobre si todos os nossos pecados, ele experimentou o abandono espiritual que nossos pecados mereciam. É por isso que ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Não era um grito de desespero sem propósito. Era o grito de alguém que estava experimentando, pela primeira vez, o que significa estar separado de Deus. E ele fez isso por você. Ele experimentou essa separação para que você nunca mais precise experimentá-la. Ele passou por essas trevas espirituais para que você possa sempre ter acesso à luz da presença de Deus. Pense na profundidade desse amor. Jesus, que nunca havia conhecido separação, escolheu experimentá-la para que você, que nasceu separado de Deus por causa do pecado, pudesse ser reconciliado para sempre. Ele, que nunca havia conhecido trevas espirituais,
Escolheu atravessá-las para que você pudesse caminhar na luz. Ele que nunca havia conhecido abandono, escolheu senti-lo para que você nunca mais se sentisse verdadeiramente abandonado. Isso muda tudo na forma como enxergamos nossas próprias lutas, não é mesmo? Quando você passa por momentos difíceis e sente como se Deus estivesse distante, lembre-se de que Jesus já experimentou essa distância por você. Quando você se sente abandonado e sozinho, lembre-se de que Jesus já sentiu esse abandono para que você nunca precise senti-lo de verdade. Quando você passa por suas próprias trevas emocionais e espirituais, lembre-se de que Jesus já passou pelas trevas mais profundas que existem. Mas aqui está algo que talvez você nunca tenha considerado. Suas trevas atuais não são punição. Elas não são sinal de que Deus está bravo com você ou de que Ele te abandonou. Na verdade, elas podem ser o lugar onde você vai descobrir o quão próximo Deus realmente está. Porque quando Jesus passou por aquelas trevas na cruz, Ele não apenas carregou nossos pecados, Ele também santificou o sofrimento. Ele transformou a dor em algo sagrado. Ele fez das trevas um lugar onde podemos encontrar Deus de forma mais profunda. Vou te contar algo sobre a natureza de Deus que pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que você está vivendo. Deus não é apenas um observador distante dos nossos sofrimentos. Ele é um participante ativo. Quando você chora, Ele coleta cada lágrima. Quando você se sente perdido, Ele está te procurando. Quando você não consegue orar, Ele ouve os gemidos do seu coração. Quando você não tem forças para continuar, Ele te carrega. A Bíblia nos diz que Ele está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Isso significa que seus momentos mais difíceis são exatamente os momentos em que Ele está mais próximo. Não é quando você está forte, quando tudo está indo bem, quando você tem todas as respostas. É quando você está quebrado, quando está vulnerável, quando reconhece que precisa dele desesperadamente. E sabe por quê? Porque é nesses momentos que você está mais aberto para receber o que Ele tem para te dar. Quando estamos confortáveis e seguros, tendemos a confiar em nós mesmos. Tendemos a achar que conseguimos dar conta de tudo sozinhos. Mas quando chegamos ao fim de nós mesmos, quando reconhecemos nossa total dependência de Deus, é aí que podemos experimentar sua graça de uma forma mais profunda. Pense em como você se relaciona com as pessoas que você mais ama. Não é nos momentos de alegria e celebração que vocês se conectam mais profundamente, embora esses momentos sejam importantes. É nos momentos de vulnerabilidade, quando vocês compartilham suas dores, seus medos, suas lágrimas. É quando vocês se apoiam mutuamente nas dificuldades que o relacionamento se aprofunda e se fortalece. Da mesma forma acontece com Deus. Ele não ama apenas sua alegria. Ele não se interessa apenas pelos seus sucessos. Ele quer estar presente em cada área da sua vida, incluindo, e talvez especialmente, nos seus momentos de dor. Porque é nesses momentos que você precisa mais dele. E é nesses momentos que ele pode mostrar sua fidelidade de forma mais evidente. Mas eu sei que às vezes é difícil sentir essa proximidade de Deus quando a dor é muito intensa. Às vezes as trevas que estamos vivendo parecem tão espessas que não conseguimos enxergar nada além delas. É como se estivéssemos numa sala completamente escura, tateando as paredes, procurando por uma saída que parece não existir. Nesses momentos, nossa fé é testada ao máximo. E está tudo bem questionar. Está tudo bem ter dúvidas. Está tudo bem não entender por que certas coisas acontecem. Até mesmo Jesus, na cruz, fez perguntas. Até mesmo os maiores heróis da fé tiveram seus momentos de incerteza. Davi escreveu salmos cheios de angústia e questionamentos. Jó passou meses questionando Deus sobre seu sofrimento. Jeremias chegou ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Deus não se assusta com suas perguntas. Ele não se ofende com suas dúvidas. Na verdade, Ele prefere sua honestidade às suas máscaras religiosas. Ele prefere que você venha até Ele exatamente como está, confuso, machucado, questionando, do que você tente fingir que está tudo bem quando não está. Porque aqui está uma verdade linda sobre o coração de Deus. Ele não nos ama por causa da nossa força espiritual. Ele nos ama apesar da nossa fraqueza. Ele não espera que sejamos perfeitos para nos aceitar. Ele nos aceita quebrados e trabalha em nós a partir de onde estamos. Seu amor não é condicional à nossa capacidade de entender seus caminhos ou de aceitar suas decisões sem questionar.
Na verdade, é exatamente nos nossos momentos de maior fraqueza que sua força se torna mais evidente. Paulo aprendeu isso da forma mais difícil. Ele tinha o que chamava de espinho na carne, algum tipo de sofrimento ou dificuldade que ele implorou para Deus remover 3 vezes. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que Deus pode usar sua fraqueza atual como uma plataforma para mostrar sua força. Ele pode usar suas limitações para revelar suas possibilidades ilimitadas. Ele pode usar sua incapacidade para demonstrar sua capacidade infinita. Não é lindo pensar nisso? Que aquilo que você considera sua maior deficiência pode ser exatamente aquilo que Deus quer usar para mostrar sua glória. Talvez você esteja passando por um momento de solidão profunda. Talvez você tenha perdido pessoas importantes e sinta como se estivesse caminhando por um deserto emocional. Mas é exatamente nessa solidão que você pode descobrir que Deus é o amigo mais fiel que você já teve. É no silêncio da sua dor que você pode começar a ouvir sua voz sussurrando palavras de conforto ao seu coração. Ou talvez você esteja enfrentando problemas financeiros que te deixam acordado à noite, preocupado com o futuro. Talvez você não saiba como vai pagar as contas do próximo mês ou como vai conseguir dar o que sua família precisa. Mas é exatamente nessa necessidade material que você pode experimentar Deus como Jeová Jiré, o Deus que prove. É na sua falta que você pode ver sua abundância se manifestar de formas que você nem imaginava serem possíveis. Pode ser que você esteja lutando contra uma doença que abala não apenas seu corpo, mas também sua fé. Talvez você esteja se perguntando por que um Deus bom permite que pessoas boas sofram. Mas é exatamente nessa fragilidade física que você pode experimentar o poder curador de Deus. Seja através da cura física, seja através da cura emocional e espiritual que transcende qualquer limitação corporal. Ou talvez suas trevas sejam relacionais. Talvez você esteja passando por um divórcio doloroso, ou lidando com filhos que se afastaram, ou enfrentando conflitos familiares que parecem não ter solução. É nesses relacionamentos quebrados que você pode experimentar Deus como o grande restaurador, aquele que pode curar até mesmo as feridas mais profundas e reunir até mesmo os corações mais distantes. A verdade é que não importa qual seja a natureza das suas trevas atuais, elas têm potencial para se tornarem o lugar do seu maior crescimento espiritual, porque é na pressão que os diamantes se formam, é no fogo que o ouro é purificado, é na tempestade que aprendemos a confiar no nosso capitão, e é nas trevas que aprendemos a valorizar verdadeiramente a luz. Mas para que isso aconteça, precisamos mudar nossa perspectiva sobre o sofrimento. Precisamos parar de ver nossas dificuldades apenas como obstáculos a serem removidos e começar a vê-las também como oportunidades de crescimento a serem aproveitadas. Precisamos parar de focar apenas no que estamos perdendo e começar a observar o que estamos ganhando. E o que podemos ganhar em meio às trevas? Primeiro, ganhamos empatia. Quando você passa por dor, você desenvolve uma sensibilidade especial pela dor dos outros. Você se torna capaz de consolar outros com o mesmo consolo que recebeu de Deus. Sua experiência de sofrimento se torna uma ponte de conexão com pessoas que estão passando por situações similares. Segundo, ganhamos sabedoria. As lições que aprendemos na dor são geralmente as mais duradouras. O conhecimento que adquirimos através da experiência difícil é muito mais profundo do que aquele que obtemos apenas através da teoria. Quando você sai do outro lado de uma provação com sua fé intacta, você carrega consigo uma sabedoria que ninguém pode tirar de você. Terceiro, ganhamos força. Não a força arrogante de quem nunca foi testado, mas a força humilde de quem foi quebrado e reconstruído por Deus. É a força de quem sabe que pode enfrentar qualquer tempestade porque já enfrentou algumas e sobreviveu. É a força de quem descobriu que pode fazer todas as coisas naquele que o fortalece. Quarto, ganhamos intimidade com Deus. Nos momentos difíceis, as distrações da vida são removidas e podemos focar no que realmente importa. É como se Deus nos chamasse para um lugar quieto, longe do barulho do mundo, para ter uma conversa mais profunda conosco. Esses momentos de intimidade forçada muitas vezes se tornam os momentos mais preciosos da nossa jornada espiritual. E quinto, ganhamos esperança genuína. Não a esperança superficial baseada em circunstâncias favoráveis, mas a esperança sólida baseada no caráter imutável de Deus. Quando você vê Deus ser fiel no vale mais profundo,
Você sabe que pode confiar nele em qualquer montanha que vier pela frente. Mas tudo isso só acontece se escolhermos responder às nossas trevas da forma certa. Podemos escolher a amargura ou a gratidão. Podemos escolher o isolamento ou a comunhão. Podemos escolher a desistência ou a perseverança. Podemos escolher a descrença ou a fé. A forma como respondemos às nossas dificuldades determina se elas se tornarão degraus para cima ou buracos para baixo na nossa jornada. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Você tem mais controle sobre sua resposta ao sofrimento do que sobre o sofrimento em si. Você pode não conseguir controlar o que acontece com você, mas pode sempre controlar o que acontece em você. Você pode não conseguir mudar suas circunstâncias imediatamente, mas pode sempre mudar sua atitude em relação a elas. Isso não significa que você deve fingir que está tudo bem quando não está. Isso não significa que você deve negar sua dor ou suprimir suas emoções. Significa que, mesmo no meio da tempestade, você pode escolher confiar que Deus está no controle. Mesmo quando não consegue ver o caminho, pode escolher acreditar que Ele conhece o caminho. Mesmo quando não entende o propósito, pode escolher acreditar que existe um propósito. E essa escolha, essa decisão de confiar em meio à incerteza, é o que a Bíblia chama de fé. Não é a ausência de dúvidas ou medos. É a presença de confiança em meio às dúvidas e medos. É dizer, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. É dizer, como os 3 jovens hebreus disseram, nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não livre, não adoraremos outros deuses. Essa fé testada e aprovada pelo fogo das adversidades é preciosa aos olhos de Deus. É uma fé que glorifica a Deus porque confia nele não por causa das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. É uma fé que inspira outros porque mostra que é possível manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E você sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que quando você escolhe essa fé em meio às suas trevas, você está seguindo exatamente o exemplo de Jesus. Mesmo na cruz, mesmo carregando todo o peso do pecado da humanidade, mesmo experimentando a separação do Pai, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até o final, ele manteve sua confiança no Pai. Se Jesus, no seu momento mais difícil, escolheu confiar, quanto mais nós podemos fazer a mesma escolha nos nossos momentos difíceis. Se ele, carregando nossos pecados, ainda assim entregou o seu espírito ao Pai, quanto mais nós, que já fomos perdoados e redimidos, podemos entregar nossas vidas e nossas circunstâncias nas mãos do Pai. Talvez seja exatamente isso que Deus está te ensinando através das suas trevas atuais. Talvez Ele esteja te chamando para um nível mais profundo de confiança. Talvez Ele esteja te convidando para soltar o controle que você pensa que tem sobre sua vida e reconhecer que Ele sempre esteve no controle. Talvez Ele esteja te preparando para uma intimidade com Ele que só é possível quando todos os outros apoios são removidos. Preciso fazer uma pausa aqui por um momento, porque sinto que algo especial está acontecendo no seu coração neste instante. Se esta reflexão está encontrando eco na sua alma, se você está sentindo Deus falando com você através dessas palavras, deixe sua curtida como um amém silencioso. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, este é o momento perfeito para se juntar a nós. Se inscreva e ative as notificações. Agora, olhe para o seu coração. Existe alguém na sua vida que está caminhando por um vale sombrio? Compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Pode ser exatamente o abraço divino que ela precisa hoje. E por favor, use o espaço dos comentários para dividir conosco. Qual foi a maior lição que você aprendeu em seus momentos de trevas? Sua experiência pode ser luz para alguém que está passando pelo mesmo. A confiança que Deus está construindo em você através dessas trevas não é apenas para seu próprio benefício, é também para o benefício de todos aqueles que Ele vai colocar no seu caminho. Quando você sair dessa fase difícil com sua fé fortalecida, você se tornará um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Sua história de superação se tornará fonte de esperança para outros que estão passando por situações similares. Sua experiência com a fidelidade de Deus se tornará um encorajamento para quem está lutando para confiar. Isso me faz pensar em como Deus usa nossas experiências mais difíceis para nos preparar para ministrar a outros. Paulo pôde consolar os coríntios, porque ele mesmo havia sido consolado por Deus em suas aflições.
Davi pôde escrever salmos que consolam milhões de pessoas até hoje, porque ele mesmo havia passado por vales sombrios. Jesus pode interceder por nós de forma perfeita, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Suas trevas atuais estão te qualificando para um ministério que você nem imagina que existe. Sua dor presente está te preparando para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas no futuro. Seu sofrimento atual está te ensinando lições que você vai usar para ensinar outros. Sua luta de hoje está te fortalecendo para batalhas que outras pessoas vão precisar que você lute ao lado delas amanhã. Por isso, não desperdice sua dor. Não permita que ela seja apenas destruição na sua vida. Permita que Deus a transforme em construção. Permita que Ele use cada lágrima sua para regar sementes de compaixão no seu coração. Permita que Ele use cada momento de quebrantamento para criar em você um coração mais maleável às suas mãos. Permita que Ele use cada experiência de dependência total para te ensinar sobre sua suficiência completa. E enquanto você está nesse processo de permitir que Deus trabalhe através das suas circunstâncias difíceis, lembre-se de que você não precisa passar por isso sozinho. Deus nos deu uns aos outros para que pudéssemos carregar os fardos uns dos outros. Ele nos deu a igreja, a comunidade de fé, para que pudéssemos chorar junto com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Se você está passando por um momento difícil, não se isole. Procure pessoas de fé que possam caminhar com você, orar com você, chorar com você quando necessário e celebrar com você quando a vitória chegar. Não tente ser forte sozinho quando Deus te deu irmãos e irmãs na fé, que podem te ajudar a carregar o peso que você está carregando. E da mesma forma, mantenha seus olhos abertos para aqueles ao seu redor, que também podem estar passando por suas próprias trevas. Talvez Deus queira usar você para ser luz na escuridão de alguém, mesmo enquanto você ainda está aprendendo a caminhar na sua própria escuridão. Às vezes, é servindo aos outros que encontramos alívio para nossa própria dor. Às vezes, é focando nas necessidades de outros que ganhamos perspectiva sobre nossas próprias necessidades. Porque no final das contas, todos estamos nessa jornada juntos. Todos enfrentamos nossos momentos de trevas. Todos temos nossas lutas, nossos medos, nossas incertezas. E todos precisamos uns dos outros para lembrar que não estamos sozinhos, que há esperança, que existe luz do outro lado do túnel. As trevas que cobriram a terra durante a crucificação duraram apenas 3 horas, mas seu significado se estende por toda a eternidade. Da mesma forma, suas trevas atuais são temporárias, mas as lições que você está aprendendo e a força que está desenvolvendo terão impacto eterno, não apenas na sua vida, mas na vida de todos aqueles que Deus vai permitir que você toque com sua história de fé e superação. Agora precisamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério das trevas sobrenaturais, porque há camadas de significado que vão muito além do que os olhos podem ver. Quando olhamos para aquelas 3 horas de escuridão, não estamos apenas olhando para um evento histórico. Estamos olhando para uma representação visual do que acontece no mundo invisível quando o pecado e a santidade se encontram. Era como se toda a escuridão espiritual que existe no coração humano estivesse sendo exposta e, ao mesmo tempo, sendo carregada por Jesus. Pense comigo sobre a natureza das trevas que existem dentro de nós. Não são apenas as trevas das circunstâncias externas que nos afetam. São as trevas internas que muitas vezes são ainda mais desafiadoras de enfrentar. São os medos que nos paralisam no meio da madrugada. São as inseguranças que sussurram mentiras sobre nossa identidade. São as vergonhas do passado que nos fazem sentir indignos do amor de Deus. São os ressentimentos que carregamos como pedras pesadas no coração. Essas trevas internas têm nomes e rostos específicos na vida de cada um de nós. Talvez para você seja o medo do abandono, nascido de feridas de relacionamentos passados. Cada vez que alguém se aproxima muito, você sente aquele aperto no peito, aquela voz interior dizendo que é melhor se afastar antes de ser rejeitado novamente. É como se houvesse uma parede invisível ao redor do seu coração, construída tijolo por tijolo a cada decepção, a cada promessa quebrada, a cada pessoa que disse que te amava, mas depois foi embora. Ou talvez suas trevas internas sejam feitas de culpa. Você carrega o peso de decisões que tomou no passado, palavras que disse e que não pode mais retirar.
oportunidades que perdeu por orgulho ou medo. É como se houvesse uma voz constante na sua cabeça, te lembrando de todos os seus erros, fazendo você acreditar que não merece perdão, que não merece uma segunda chance, que não merece o amor de Deus. Para outros, as trevas são feitas de inadequação. Você olha ao redor e parece que todo mundo tem a vida resolvida, que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, que todo mundo é mais capaz, mais inteligente, mais espiritual do que você. É como se você fosse o único que está fingindo saber o que está fazendo, o único que se sente perdido, o único que tem dúvidas sobre sua fé. Mas aqui está o que eu quero que você entenda com todo o seu coração. Essas trevas internas, por mais reais e dolorosas que sejam, não têm poder sobre você quando você está em Cristo. Porque quando Jesus carregou nossos pecados naquela cruz, Ele não carregou apenas as ações externas, Ele carregou também as consequências internas. Ele levou sobre si não apenas o que fizemos de errado, mas também as feridas que carregamos por causa do que outros fizeram conosco. É como se Jesus tivesse descido até o porão mais escuro da nossa alma, onde escondemos nossas maiores vergonhas e medos, e tivesse dito: eu carrego isso também. Você não precisa carregar sozinho. Ele não apenas nos perdoa pelos nossos pecados, Ele nos cura das feridas que esses pecados causaram. Ele não apenas remove nossa culpa, Ele restaura nossa identidade como filhos amados do Pai. Mas para experimentar essa cura profunda, precisamos fazer algo que é ao mesmo tempo simples e extremamente difícil. Precisamos trazer nossas trevas internas para a luz. Precisamos parar de fingir que elas não existem ou de tentar lidar com elas sozinhos. Precisamos ter a coragem de olhar para elas de frente e dizer: essas são minhas feridas, esses são meus medos, essas são minhas inadequações. E eu entrego tudo isso nas mãos de Jesus. É como uma cirurgia espiritual. O médico não pode tratar um tumor se o paciente não admitir que ele existe. Da mesma forma, Jesus não pode curar feridas que mantemos escondidas, até mesmo dele. Ele pode, mas ele escolheu trabalhar através da nossa cooperação, da nossa abertura, da nossa vulnerabilidade honesta diante dele. E aqui entra o papel maravilhoso do Espírito Santo como nosso consolador. A palavra consolador no grego original é parakletos, que significa aquele que é chamado para ficar ao lado. É como ter um amigo íntimo que nunca te deixa sozinho, que conhece seus piores momentos e ainda assim escolhe ficar com você. É como ter um conselheiro perfeito que sempre sabe exatamente o que você precisa ouvir. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal. Ele é uma pessoa da Trindade que se preocupa com cada detalhe da sua vida emocional e espiritual. Quando você não consegue nem encontrar palavras para expressar sua dor, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você se sente perdido e confuso, Ele é chamado de Espírito de Verdade que te guia a toda a verdade. Quando você está com medo, Ele te lembra que não recebeu espírito de escravidão para temer, mas espírito de adoção pelo qual clama: Abba, Pai. Pense numa criança pequena que se machuca brincando. Ela corre para os braços da mãe, não necessariamente para que a mãe conserte o machucado imediatamente, mas simplesmente para ser consolada, para sentir-se segura, para saber que não está sozinha na sua dor. O Espírito Santo é assim conosco. Ele é nosso Consolador divino que nos abraça nas nossas dores, que seca nossas lágrimas, que sussurra palavras de amor e esperança quando não conseguimos ouvir mais nada. Mas o consolo do Espírito Santo não é apenas emocional, é também transformacional. Ele não apenas nos faz sentir melhor temporariamente, ele trabalha para nos tornar pessoas melhores permanentemente. É como se ele pegasse cada experiência dolorosa da nossa vida e a usasse como matéria-prima para construir algo lindo em nós. Lembra da história de José no Egito? Seus irmãos o venderam como escravo por inveja. Ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Passou anos sofrendo por coisas que não havia feito. Mas no final da história, quando se reencontrou com seus irmãos, ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O Espírito Santo tem essa mesma habilidade de pegar as piores experiências da nossa vida e transformá-las nas melhores ferramentas para o nosso crescimento e para o ministério a outros. Talvez você tenha crescido numa família disfuncional, onde não recebeu o amor e a segurança que toda criança merece. Isso causou feridas profundas que ainda doem hoje.
Mas o Espírito Santo pode usar exatamente essa experiência para te dar um coração especialmente sensível para outras pessoas que cresceram em situações similares. Sua dor pode se tornar sua qualificação para ministrar cura a outros. Ou talvez você tenha passado por um divórcio doloroso que te deixou questionando seu valor e sua capacidade de ser amado. O Espírito Santo pode usar exatamente essa experiência de quebrantamento para te ensinar sobre o amor incondicional de Deus, de uma forma que você nunca teria aprendido se tudo tivesse sido fácil na sua vida. Sua ferida pode se tornar sua fonte de sabedoria. Pode ser que você tenha lutado contra vícios que quase destruíram sua vida. Talvez você tenha tocado o fundo do poço e se sentido como se não houvesse mais esperança. Mas o Espírito Santo pode usar exatamente essa experiência de total dependência e quebrantamento para te dar uma humildade e uma gratidão que te tornam um testemunho poderoso da graça transformadora de Deus. Vou te contar algo sobre como o Espírito Santo trabalha, que pode mudar completamente sua perspectiva sobre suas lutas atuais. Ele não remove todas as nossas dificuldades, mas ele nos dá força sobrenatural para atravessá-las. É como a diferença entre remover uma montanha do seu caminho e te dar asas para voar sobre ela. Ambos te levam ao seu destino, mas um te ensina a depender de circunstâncias favoráveis, enquanto o outro te ensina a depender do poder de Deus. Por isso você vai descobrir que algumas das suas orações não são respondidas da forma como você espera. Você ora para que Deus remova certa dificuldade da sua vida, mas em vez disso, Ele te dá graça para suportá-la. Você ora para que Ele mude sua situação, mas em vez disso, Ele muda você através da situação. Você ora para que Ele te livre de certa provação, mas em vez disso, Ele te ensina a encontrar alegria no meio dela. No início, isso pode parecer decepcionante. Pode parecer que Deus não está ouvindo suas orações, ou que Ele não se importa com seu sofrimento. Mas na verdade é exatamente o oposto. Ele está te dando algo muito melhor do que alívio temporário. Ele está te dando transformação permanente. Ele está te dando força que nenhuma circunstância pode tirar de você. É como a diferença entre dar um peixe para uma pessoa faminta e ensinar essa pessoa a pescar. Dar o peixe resolve o problema imediato, mas ensinar a pescar resolve o problema para sempre. Da mesma forma, remover suas dificuldades resolveria o problema atual, mas te ensinar a confiar em Deus em meio às dificuldades resolve todos os problemas futuros também. E aqui está algo lindo sobre a forma como Deus trabalha. Ele nunca desperdiça nossa dor. Cada lágrima que você derrama é preciosa aos olhos dele. Cada noite mal dormida não passa despercebida. Cada momento de angústia é usado por ele para algum propósito eterno. Pode não fazer sentido agora, pode não ser visível hoje, mas um dia você vai olhar para trás e conseguir ver como Deus costurou todas as peças da sua história numa tapeçaria linda de redenção e propósito. Pense numa mulher que está bordando. Vista de baixo, onde estão os nós e as linhas soltas, parece confuso e sem sentido. Mas vista de cima, do lado onde está o desenho, é uma obra de arte. Nossas vidas são assim. Nós vivemos no lado de baixo da tapeçaria, vendo apenas os nós e as linhas soltas. Mas Deus vê do lado de cima, onde está o desenho completo. O que para nós parece confuso e sem propósito, para Ele faz parte de um plano lindo e perfeito. Por isso é tão importante aprendermos a confiar no processo, mesmo quando não entendemos o produto final. É importante aprendermos a dizer sim para Deus, mesmo quando não conseguimos ver aonde Ele está nos levando. É importante aprendermos a descansar na sua soberania, mesmo quando nossos sentimentos estão gritando que tudo está fora de controle. E isso não é passividade. Isso não é desistir de lutar ou de buscar mudanças positivas na nossa vida. É reconhecer que há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão, e aprender a focar nossa energia nas primeiras enquanto entregamos as segundas nas mãos de Deus. É encontrar o equilíbrio entre fazer nossa parte e confiar que Deus fará a parte dele. Sua parte pode ser buscar ajuda profissional se você está lutando contra depressão ou ansiedade. Sua parte pode ser tomar decisões práticas para melhorar sua situação financeira se você está enfrentando dificuldades econômicas. Sua parte pode ser ter conversas difíceis mas necessárias se você está enfrentando problemas de relacionamento. Deus espera que usemos a sabedoria e os recursos que Ele nos deu. Mas a parte de Deus é trabalhar nos corações,
mudar circunstâncias que estão além do nosso alcance, abrir portas que só Ele pode abrir, fechar portas que precisam ser fechadas para nosso próprio bem. A parte de Deus é dar sentido ao que parece sem sentido, trazer bem do que parece apenas mal, criar beleza das cinzas da nossa vida. E enquanto Ele está trabalhando na sua parte, Ele nos convida para uma intimidade mais profunda com Ele. É como se Ele dissesse: já que você vai ter que esperar pelo resultado, por que não usa esse tempo para me conhecer melhor? É nos períodos de espera que muitas vezes desenvolvemos os relacionamentos mais profundos. É quando somos forçados a diminuir o ritmo que podemos finalmente ouvir a voz suave e delicada de Deus falando ao nosso coração. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Talvez Deus tenha permitido que você passasse por essa fase difícil, não apenas para resolver algum problema externo, mas principalmente para te chamar para um lugar mais profundo de comunhão com Ele. Talvez Ele queira te ensinar coisas sobre seu caráter que você só pode aprender na quietude forçada das suas circunstâncias atuais. E uma das coisas mais lindas sobre passar por trevas com Deus é que você descobre aspectos dele que nunca conheceria em tempos de bonança. Você descobre que Ele é não apenas o Deus das vitórias, mas também o Deus das derrotas. Não apenas o Deus das celebrações, mas também o Deus do luto. Não apenas o Deus dos risos, mas também o Deus das lágrimas. Você descobre que Ele chora com você quando você chora, que Ele se compadece das suas fraquezas, que Ele coleta suas lágrimas numa botija, porque cada uma delas é preciosa para Ele. Você descobre que Ele não é um Deus distante e insensível, mas um Deus próximo e compassivo, que se importa com cada detalhe da sua dor. E essa descoberta muda tudo. Muda a forma como você ora, porque agora você sabe que está falando com alguém que verdadeiramente entende. Muda a forma como você lê a Bíblia, porque agora você vê não apenas as promessas para os tempos bons, mas também as promessas para os tempos ruins. Muda a forma como você se relaciona com outras pessoas, porque agora você tem uma compaixão genuína por aqueles que estão sofrendo. Mas talvez a mudança mais significativa seja na forma como você vê a si mesmo. Quando você passa por trevas e descobre que Deus não te abandona, que Ele continua te amando mesmo quando você está no seu pior momento, isso cria uma segurança interior que nada pode abalar. Você descobre que sua identidade não está baseada no que você faz ou no que acontece com você, mas em quem você é para Deus. É como uma criança que se machuca brincando e vai chorando para os braços do pai. O pai não ama menos a criança por ela estar chorando e suja. Na verdade, é exatamente nesse momento que o amor paternal se manifesta de forma mais intensa. O pai limpa as lágrimas, cuida dos machucados e sussurra palavras de amor e segurança. A criança pode estar ferida, mas ela sabe que é amada. Ela pode estar sofrendo, mas ela sabe que não está sozinha. É assim que Deus nos vê quando estamos passando por nossas trevas. Ele não nos ama menos por estarmos machucados. Ele não se decepciona conosco por estarmos lutando. Na verdade, é exatamente nesses momentos que seu coração paternal se inclina mais intensamente em nossa direção. Ele limpa nossas lágrimas, cuida das nossas feridas emocionais e espirituais, e sussurra palavras de amor e segurança ao nosso coração. E isso nos leva de volta àquelas trevas sobrenaturais que cobriram a terra durante a crucificação. Elas representam exatamente isso: o coração paternal de Deus se inclinando em direção à humanidade ferida. Jesus na cruz é a manifestação suprema do amor de um pai que estava disposto a fazer qualquer sacrifício para restaurar o relacionamento com seus filhos perdidos. Quando você entende isso, suas próprias trevas começam a fazer sentido dentro de um contexto maior. Elas não são punição de um Deus irritado. Elas são o contexto onde um Deus amoroso pode demonstrar sua fidelidade e trabalhar sua cura mais profunda. Elas não são evidência de que você foi abandonado. Elas são oportunidade para você descobrir que nunca esteve sozinho. Vou pausar nossa conversa aqui, porque sei que algo profundo está acontecendo no seu interior. Se você está sentindo seu espírito sendo tocado por essa verdade, se algo está se movendo dentro do seu coração, expresse isso através de uma curtida. É mais que um clique, é um reconhecimento de que Deus está falando com você. Se esta é sua primeira vez conosco, você chegou no momento certo. Se inscreva no canal e deixe o sininho ativado para não perder nenhuma palavra que Deus tem para a sua vida.
Agora eu quero te desafiar. Pense naquela pessoa que você conhece e que está enfrentando suas próprias trevas, seus próprios desafios. Envie este vídeo para ela. Às vezes, é através de nossa obediência que Deus alcança um coração necessitado. E nos comentários, compartilhe conosco como você tem visto a mão de Deus agindo em seus momentos mais difíceis. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. A jornada através das trevas nos ensina que a cura não acontece da noite para o dia, mas ela acontece. A restauração não vem de uma só vez, mas ela vem. A esperança pode parecer distante, mas ela está mais perto do que imaginamos. E quando finalmente conseguimos ver a luz do outro lado, descobrimos que valeu cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada noite de insônia, porque através de tudo isso, encontramos não apenas alívio para nossa situação, mas transformação para nossa alma. Chegamos ao coração desta revelação, ao momento em que tudo finalmente se encaixa e faz sentido. Aquelas 3 horas de trevas que cobriram a terra não foram apenas um evento sobrenatural isolado. Elas foram a representação visível de algo muito mais profundo e transformador que estava acontecendo no mundo espiritual. Era o momento em que toda a escuridão que havia entre Deus e a humanidade estava sendo removida para sempre. Era o momento em que o véu do templo se rasgava de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava sendo aberto novamente. Sabe o que isso significa para você hoje? Significa que não importa quão escuras sejam as trevas que você está enfrentando, elas não podem mais te separar do amor de Deus, porque Jesus já experimentou a separação definitiva para que você nunca mais precise experimentá-la. Ele já passou pela escuridão mais profunda, para que você possa sempre ter acesso à luz da presença divina. Quando ele gritou, "Está consumado" na cruz, ele não estava apenas anunciando o fim do seu sofrimento. Ele estava proclamando o fim de tudo que poderia te manter afastado do coração do Pai. Imagine por um momento que você está numa sala completamente escura há muito tempo. Você se acostumou com a escuridão, aprendeu a tatear as paredes, a se mover com cuidado para não tropeçar. Mas de repente, alguém acende uma luz poderosa e toda a sala se ilumina. No primeiro momento, a luz pode até incomodar seus olhos acostumados com a escuridão. Mas depois de alguns segundos, você consegue ver tudo claramente pela primeira vez. Você vê que a sala é muito maior do que imaginava. Você vê que há coisas lindas que você nem sabia que existiam. Você vê que há portas que você nem sabia que estavam ali. É isso que acontece quando você verdadeiramente compreende o que Jesus fez por você naquela cruz. A luz da revelação divina ilumina áreas da sua vida que estavam na escuridão há anos. Você começa a ver sua identidade de forma completamente nova. Você não é mais definido pelos seus erros do passado, mas pela obra completa de Cristo. Você não é mais refém das suas limitações, mas herdeiro das promessas infinitas de Deus. Você não é mais vítima das suas circunstâncias, mas vencedor através daquele que te amou. E aqui está a parte mais linda de tudo isso. Essa transformação de perspectiva muda literalmente tudo na sua vida. Quando você realmente compreende quem você é em Cristo, quando você verdadeiramente entende o que foi conquistado para você naquela cruz, você desenvolve uma confiança que não depende de circunstâncias externas. É uma confiança enraizada, não no que você pode fazer, mas no que já foi feito por você. Pense numa criança pequena que está aprendendo a andar de bicicleta. No início, ela está cheia de medo, agarrada ao guidão, preocupada com a possibilidade de cair. Mas quando finalmente entende que o pai está segurando a bicicleta, correndo ao lado dela, garantindo que ela não vai cair, todo o medo se transforma em alegria. A criança para de se preocupar com o equilíbrio e começa a aproveitar a liberdade de movimento. O que mudou? As circunstâncias continuam as mesmas, mas a compreensão de que há alguém cuidando dela muda tudo. É exatamente isso que acontece quando você compreende verdadeiramente o que Jesus fez por você. Você para de viver com medo do futuro porque sabe que tem um Pai Celestial que está no controle de todas as coisas. Você para de se preocupar excessivamente com os problemas da vida porque sabe que tem alguém muito maior que qualquer problema cuidando de você. Você para de se definir pelos seus fracassos porque sabe que foi redimido e restaurado pelo sacrifício perfeito de Cristo. Mas essa compreensão não acontece apenas na mente. Ela precisa descer do cérebro para o coração.
Precisa sair do campo das ideias e entrar no campo da experiência pessoal. E isso geralmente acontece exatamente nos nossos momentos de maior dificuldade. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que descobrimos o começo de Deus na nossa vida de uma forma real e tangível. Talvez você tenha passado meses ou até anos se sentindo distante de Deus, questionando se Ele realmente se importa com você, se Ele realmente está presente na sua situação. Mas agora, neste momento, enquanto essas palavras chegam ao seu coração, algo está mudando dentro de você. É como se uma luz estivesse sendo acesa numa sala que estava escura há muito tempo. Você está começando a ver que Deus nunca se afastou de você. Você é que não conseguia vê-lo por causa das circunstâncias que estavam bloqueando sua visão espiritual. É como estar numa floresta densa durante uma tempestade. As árvores estão balançando violentamente, os galhos estão caindo, a chuva está forte e você não consegue ver o céu. Pode até parecer que o sol desapareceu completamente, mas quando a tempestade passa e as nuvens se afastam, você descobre que o sol esteve lá o tempo todo. Ele só estava escondido temporariamente pelas circunstâncias da tempestade. Da mesma forma, a presença de Deus na sua vida nunca mudou, mesmo quando você não conseguia senti-la. O amor dele por você nunca diminuiu, mesmo quando você duvidou dele. Os planos dele para seu futuro nunca foram cancelados, mesmo quando parecia que tudo estava dando errado. Ele esteve lá o tempo todo, trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando o terreno para um novo capítulo na sua história. E esse novo capítulo começa agora, com uma compreensão renovada de quem Deus é e de quem você é para Ele. Você não é um acidente cósmico. Você não é um erro. Você não é um peso que Deus tem que carregar. Você é sua obra-prima, criado com propósito específico, amado com amor eterno, escolhido desde antes da fundação do mundo para fazer parte da sua família. Quando Jesus estava na cruz, carregando todos os nossos pecados, Ele estava pensando especificamente em você, não apenas na humanidade de forma geral, mas em você como indivíduo único e especial. Ele via seu rosto, conhecia sua história, sabia exatamente quais seriam suas lutas e suas vitórias. E mesmo assim, mesmo conhecendo tudo sobre você, inclusive as partes de você que você prefere esconder dos outros, Ele considerou que você valia o sacrifício. Isso muda completamente a forma como você pode se ver. Você pode parar de se comparar com outras pessoas, porque Deus não tem dois filhos iguais. Você pode parar de se punir pelos erros do passado, porque eles já foram pagos completamente na cruz. Você pode parar de se preocupar se é suficientemente bom para Deus, porque a suficiência não vem de você, mas da obra perfeita de Cristo a seu favor. E aqui está algo que pode revolucionar sua vida de oração. Você não precisa mais se aproximar de Deus com medo ou insegurança. Você pode vir até Ele com confiança, sabendo que é bem-vindo, sabendo que suas orações são ouvidas, sabendo que você tem acesso direto ao trono da graça. O véu que separava a humanidade de Deus foi rasgado. Não há mais barreira entre você e o coração do Pai. Isso significa que você pode falar com Deus sobre qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode compartilhar com Ele suas alegrias mais profundas e seus medos mais secretos. Você pode pedir sua ajuda para questões práticas do dia a dia e também para os grandes sonhos do seu coração. Você pode confessar seus erros sem medo de rejeição e celebrar suas vitórias, sabendo que Ele se alegra com você. Quando você compreende verdadeiramente essa liberdade de acesso a Deus, sua vida de oração se transforma. Ela deixa de ser um ritual religioso e se torna uma conversa íntima com seu melhor amigo. Ela deixa de ser uma obrigação pesada e se torna um privilégio precioso. Ela deixa de ser um monólogo onde você fala sozinho e se torna um diálogo onde você também aprende a ouvir a voz suave do Espírito Santo respondendo ao seu coração. E quando sua vida de oração se transforma, toda a sua vida se transforma. Porque é através da oração que você se conecta com a fonte de toda força, sabedoria e paz. É através da comunhão com Deus que você encontra direção para as decisões difíceis. É através da intimidade com o Criador que você descobre seu verdadeiro propósito e identidade. Mas tem mais. Quando você compreende verdadeiramente o que Jesus fez por você na cruz, você desenvolve uma capacidade sobrenatural de perdoar outros.
Não porque eles merecem seu perdão, mas porque você compreende o quanto foi perdoado. Não porque é fácil perdoar, mas porque você experimentou a liberdade que vem do perdão divino e quer experimentar essa mesma liberdade nas suas relações humanas. É como alguém que estava devendo milhões e teve toda a dívida cancelada. Quando essa pessoa se depara com alguém que lhe deve alguns reais, não consegue mais levar essa pequena dívida a sério. A gratidão pelo perdão recebido é tão grande que perdoar outros se torna natural e até inevitável. Talvez você tenha pessoas na sua vida que te machucaram profundamente. Talvez você tenha carregado ressentimento, mágoa e até desejo de vingança no seu coração. Mas quando você verdadeiramente compreende o perdão que recebeu de Deus, algo sobrenatural acontece dentro de você. O peso da amargura começa a se dissolver. A prisão do ressentimento começa a se abrir. A necessidade de vingança é substituída pelo desejo de liberdade. E essa liberdade não beneficia apenas você. Ela beneficia todos ao seu redor. Quando você perdoa, você quebra ciclos de dor que às vezes passam de geração em geração. Quando você escolhe a graça em vez da vingança, você planta sementes de cura que vão frutificar em relacionamentos futuros. Quando você estende misericórdia a outros, você se torna um canal da misericórdia que recebeu de Deus. Isso não significa que perdoar é fácil ou que acontece instantaneamente. Às vezes, o perdão é um processo que leva tempo. Às vezes, você precisa escolher perdoar repetidas vezes até que seu coração finalmente se alinhe com sua decisão. Às vezes, você precisa pedir ajuda a Deus para conseguir perdoar, porque a ferida é profunda demais para sua força natural. Mas aqui está a promessa linda. Deus nunca te pede para fazer algo sem te dar a capacidade de fazer. Se Ele te chama para perdoar, Ele também te dá a graça necessária para perdoar. Se Ele te convida para amar seus inimigos, Ele também derrama seu amor no seu coração através do Espírito Santo. Se Ele te desafia a abençoar aqueles que te amaldiçoaram, Ele também te capacita com poder sobrenatural para fazer o impossível. E quando você vive nessa dimensão de perdão e graça, você descobre algo surpreendente. As circunstâncias externas da sua vida começam a ter menos poder sobre sua paz interior. Você pode estar passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde ou conflitos relacionais, mas existe uma tranquilidade no centro do seu ser que independe dessas circunstâncias. É como ter uma casa com fundações muito profundas. Quando ventos fortes chegam, a casa pode balançar um pouco, mas não cai porque está firmemente alicerçada. Da mesma forma, quando você está firmemente alicerçado na compreensão do amor de Deus e na realidade da sua identidade em Cristo, as tempestades da vida podem causar desconforto temporário, mas não conseguem te derrubar. Essa estabilidade interior não é insensibilidade. Você ainda sente dor quando coisas dolorosas acontecem. Você ainda fica triste quando perde alguém querido. Você ainda se preocupa quando enfrenta desafios sérios. Mas por baixo de todas essas emoções naturais e normais, há uma rocha sólida de confiança de que Deus está no controle e que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. E aqui chegamos ao ponto mais lindo de tudo isso. Quando você vive com essa confiança profunda no caráter e na soberania de Deus, você se torna capaz de encontrar propósito em qualquer circunstância. Você não precisa mais esperar que tudo na sua vida esteja perfeito para ser feliz. Você pode encontrar alegria genuína mesmo em meio às imperfeições e dificuldades da vida real. É como um músico habilidoso que pode criar música linda mesmo quando algumas teclas do piano não estão funcionando perfeitamente. Ele trabalha com as teclas que funcionam e cria algo bonito apesar das limitações do instrumento. Da mesma forma, quando você aprende a confiar em Deus verdadeiramente, você pode criar uma vida cheia de significado e alegria mesmo quando algumas áreas da sua vida não estão funcionando exatamente como você gostaria. Talvez sua saúde não esteja perfeita, mas você pode encontrar propósito em usar sua experiência de vulnerabilidade para encorajar outros que estão passando por situações similares. Talvez seus recursos financeiros sejam limitados, mas você pode descobrir uma criatividade e uma generosidade que nunca soube que tinha. Talvez alguns relacionamentos na sua vida sejam complicados, mas você pode aprender lições sobre paciência, perdão e amor incondicional que te tornam uma pessoa mais madura e sábia. O segredo é parar de esperar que a vida seja perfeita para começar a viver plenamente.
É reconhecer que esta vida terrena é apenas o primeiro capítulo de uma história eterna e que Deus pode escrever coisas lindas, mesmo quando você acha que Ele está usando uma caneta que não funciona direito. Na verdade, algumas das histórias mais bonitas que Deus escreve são exatamente aquelas onde os personagens principais enfrentam grandes desafios. Pense em todas as histórias bíblicas que mais te inspiram. A maioria delas envolve pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas que viram Deus trabalhar de forma poderosa através dessas dificuldades. Noé e o dilúvio. Abraão e a promessa de um filho na velhice. José e a traição dos irmãos. Moisés e a libertação do Egito. Davi e o gigante Golias. Daniel e a cova dos leões. Esther e o plano para destruir o povo judeu. Paulo e seus naufrágios e prisões. Em todas essas histórias, as dificuldades não foram obstáculos ao plano de Deus. Elas foram parte do plano de Deus. Elas foram o contexto onde o poder, a sabedoria e a fidelidade de Deus puderam se manifestar de forma mais evidente. E o mesmo pode ser verdade na sua história. As trevas que você está enfrentando agora podem ser exatamente o pano de fundo que Deus escolheu para pintar sua obra mais linda na sua vida. Os desafios que parecem impossíveis podem ser exatamente as oportunidades que Ele vai usar para mostrar que para Ele nada é impossível. As limitações que você vê como impedimentos podem ser exatamente as circunstâncias que Ele vai usar para demonstrar que sua graça é suficiente. Quando você começa a ver suas circunstâncias através dessa lente de fé, tudo muda. Você para de se ver como vítima e começa a se ver como protagonista de uma história de redenção. Você para de focar no que não tem e começa a ser grato pelo que tem. Você para de temer o futuro e começa a antecipar com expectativa o que Deus vai fazer. E essa mudança de perspectiva é contagiosa. Quando as pessoas veem você mantendo esperança e alegria mesmo em meio às dificuldades, elas ficam curiosas. Elas querem saber qual é a fonte da sua força. Elas querem entender como você consegue sorrir quando tem motivos para chorar. E isso abre oportunidades naturais para você compartilhar sobre a esperança que há em você. Você se torna uma luz no meio das trevas não apenas para você mesmo, mas para todos ao seu redor. Sua vida se torna um testemunho vivo de que é possível encontrar sentido no sofrimento, propósito na dor e esperança no desespero. Você se torna um canal através do qual outras pessoas podem conhecer o Deus que transforma trevas em luz. E aqui está algo surpreendente. Quando você vive dessa forma, focado em ser uma bênção para outros em meio às suas próprias lutas, você descobre que suas próprias lutas se tornam mais suportáveis. Não porque elas diminuem de intensidade, mas porque elas ganham significado. Quando você sabe que sua dor tem propósito, quando você vê que sua experiência pode ajudar outros, isso te dá força para perseverar. É como a diferença entre carregar um peso sem saber o porquê e carregar o mesmo peso sabendo que é para ajudar alguém que você ama. O peso pode ser exatamente o mesmo, mas a motivação muda tudo. Quando você sabe que seu sofrimento atual está te preparando para ministrar a outros no futuro, quando você compreende que suas lágrimas de hoje podem ser a fonte de consolo para outros amanhã, isso te dá uma resistência sobrenatural. E então você chega ao lugar mais lindo da jornada cristã. O lugar da rendição completa. Não a rendição da derrota, onde você desiste de lutar, mas a rendição da confiança, onde você entrega totalmente sua vida nas mãos de Deus, porque sabe que elas são as melhores mãos possíveis para cuidar de você. É como uma criança pequena que adormece nos braços do pai durante uma longa viagem de carro. A criança não sabe exatamente para onde estão indo ou quanto tempo vai demorar para chegar. Mas ela consegue relaxar completamente porque confia que o pai sabe o caminho e vai cuidar de tudo. Ela pode descansar, porque não é responsabilidade dela dirigir o carro ou escolher a rota. Essa é a paz que vem da rendição espiritual genuína. É poder dormir tranquilo, mesmo quando há tempestades lá fora, porque você sabe que o pai está cuidando de tudo. É poder relaxar mesmo quando há problemas por resolver, porque você confia que Deus tem soluções que você nem imagina. É poder descansar mesmo quando o futuro é incerto, porque você conhece aquele que controla o futuro. Mas essa rendição não acontece de uma vez só. Ela é um processo diário, às vezes até mesmo um processo que precisa ser repetido várias vezes por dia. Cada vez que você sente ansiedade voltando, você precisa escolher entregar novamente suas preocupações a Deus.
Cada vez que você sente vontade de tentar controlar situações que estão além do seu controle, você precisa escolher novamente confiar que Deus está cuidando de tudo. E aqui está a promessa linda que vem com essa rendição. Quando você verdadeiramente entrega sua vida nas mãos de Deus, Ele assume a responsabilidade completa por você. Não significa que você se torna passivo ou que para de fazer sua parte. Significa que você faz sua parte com paz, sabendo que Deus fará a parte dele com perfeição. Você trabalha, mas sem ansiedade porque sabe que é Deus quem dá o crescimento. Você planeja, mas com flexibilidade porque sabe que é Deus quem dirige seus passos. Você se relaciona com outros, mas sem dependência excessiva porque sabe que é Deus quem supre todas as suas necessidades emocionais. Você cuida da sua saúde, mas sem obsessão porque sabe que seus dias estão nas mãos de Deus. É uma vida de responsabilidade sem peso, de esforço sem estresse, de cuidado sem paranoia. É a vida que Jesus prometeu quando disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." E quando você chega a esse lugar de descanso espiritual, algo lindo acontece. Você começa a ver Deus trabalhando em detalhes que antes passavam despercebidos. Você começa a notar sua mão providencial em coincidências que antes considerava acaso. Você começa a perceber sua voz sussurrando direção em momentos que antes pareciam confusos. Você começa a experimentar sua presença de formas que antes pareciam impossíveis. É como quando você compra um carro de uma cor específica e de repente começa a notar carros daquela cor em todos os lugares. Os carros sempre estiveram lá, mas você não os notava porque sua atenção não estava direcionada para eles. Da mesma forma, quando sua atenção espiritual está sintonizada com a presença de Deus, você começa a vê-lo trabalhando em lugares onde antes não o percebia. E essa percepção aumentada da presença de Deus transforma sua vida de oração mais uma vez. Você não precisa mais esperar momentos específicos para falar com Ele. Toda sua vida se torna uma conversa contínua com Deus. Você o agradece pelo café da manhã, pede sua sabedoria antes de uma reunião importante, celebra com Ele pequenas vitórias do dia, busca seu consolo quando algo te deixa triste. Sua vida se torna uma adoração contínua, não no sentido de estar sempre cantando hinos, mas no sentido de estar sempre consciente de que Deus está presente e merece sua gratidão, seu amor e sua reverência. Você vive na presença de Deus de forma tão natural quanto respira o ar ao seu redor. E então você olha para trás, para aquelas trevas que um dia pareciam permanentes, e consegue ver como Deus usou cada momento difícil para te levar exatamente onde você está agora. Você consegue conectar os pontos da sua história e ver a mão amorosa de Deus tecendo tudo junto, numa tapeçaria linda de redenção e propósito. Aquelas trevas não foram tempo perdido. Elas foram um investimento divino na sua formação espiritual. Aquela dor não foi desperdício. Ela foi matéria-prima para a construção de um caráter mais semelhante ao de Cristo. Aqueles momentos de desespero não foram evidência de abandono divino. Eles foram oportunidades para você descobrir que Deus nunca te abandonou. E agora você está pronto para a próxima fase da sua jornada espiritual. Ser instrumento de esperança na vida de outras pessoas que estão passando pelas mesmas trevas que você passou. Sua experiência de superação se torna credencial para ministrar a outros. Sua história de fidelidade divina se torna testemunho para encorajar quem está prestes a desistir. Quero pausar aqui porque sinto que Deus está selando algo muito especial no seu coração neste momento. Se você sente que sua fé foi fortalecida, se há uma nova esperança brotando dentro de você, deixe sua curtida como um testemunho silencioso dessa transformação. Se ainda não é inscrito, este é o momento de se juntar à nossa família de fé. Se inscreva e ative o sininho para continuar crescendo conosco. Agora, olhe ao seu redor com novos olhos. Quem você conhece que precisa dessa mensagem de esperança? Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar um coração ferido. E nos comentários, eu quero que você faça uma declaração de fé. Conte-nos como essa reflexão mudou sua perspectiva sobre suas próprias lutas. Sua declaração pode ser a centelha que acende a fé de outra pessoa.
As trevas que cobriram a terra naquela sexta-feira não foram o fim da história. Elas foram o prelúdio da vitória mais completa que o mundo já viu. E da mesma forma, as trevas que você enfrentou ou está enfrentando não são o fim da sua história. Elas são o prelúdio da vitória mais linda que Deus tem preparada para você. Porque você serve a um Deus que se especializa em transformar sextas-feiras de sofrimento em domingos de celebração. Você pertence a um rei que nunca perdeu uma batalha, que nunca desistiu de um dos seus filhos, que nunca falhou em cumprir uma promessa. E se ele prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, você pode ter certeza absoluta de que ele vai cumprir essa promessa na sua vida também. Chegamos ao final desta jornada juntos, e meu coração está cheio de gratidão por cada momento que você decidiu permanecer aqui, ouvindo, refletindo, permitindo que essas palavras tocassem lugares profundos da sua alma. Quando começamos falando sobre aquelas trevas misteriosas que cobriram a terra durante a crucificação, talvez você não imaginasse que essa conversa te levaria a um lugar tão íntimo de encontro com o coração de Deus. Mas é assim que ele trabalha, não é? Ele usa até mesmo os mistérios mais profundos da nossa fé para nos aproximar mais dele. Olhando para trás, para tudo que conversamos, posso ver como cada peça se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da graça divina. Aquelas 3 horas de trevas não foram apenas um evento isolado na história. Elas foram a representação física de uma realidade espiritual que mudou para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Quando Jesus gritou nas trevas, Deus meu, por que me abandonaste?", ele não estava apenas expressando dor. Ele estava experimentando a separação que nossos pecados mereciam para que nós nunca mais precisássemos experimentá-la. E quando compreendemos isso verdadeiramente, quando essa verdade desce da nossa mente para o nosso coração, tudo na nossa vida ganha uma perspectiva completamente nova. Nossas próprias trevas, aqueles momentos difíceis que todos enfrentamos, deixam de ser apenas obstáculos que precisamos superar. Elas se tornam oportunidades de encontrar Deus de uma forma mais profunda, de descobrir recursos de fé que nem sabíamos que existiam dentro de nós, de desenvolver uma intimidade com o Criador que só é possível quando reconhecemos nossa total dependência dele. Talvez quando você começou a assistir este vídeo, você estivesse passando por um momento particularmente difícil na sua vida. Talvez você tenha vindo até aqui carregando dores que pareciam insuportáveis, medos que te paralisavam, dúvidas que te faziam questionar tudo em que você acreditava. E está tudo bem se ainda há partes de você que estão lutando. Ainda há áreas da sua vida que precisam de cura. Ainda há perguntas que não encontraram respostas completas. A jornada da fé não é sobre chegar a um lugar onde não temos mais dúvidas ou dificuldades. É sobre aprender a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. É sobre descobrir que podemos descansar no seu amor, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estão turbulentas. É sobre compreender que nossa identidade não está baseada no que acontece conosco, mas em quem somos para Ele. Ao longo desta conversa, exploramos juntos como Deus usa nossos momentos mais sombrios para trabalhar transformações lindas no nosso interior. Vimos como o Espírito Santo atua como nosso Consolador, não apenas oferecendo alívio temporário, mas trabalhando para nos tornar pessoas melhores através das experiências que vivemos. Descobrimos que nossas lutas não são punição de um Deus distante, mas oportunidades de experimentar a presença de um Pai amoroso que nunca nos abandona. E talvez a lição mais importante que aprendemos juntos seja esta: você não precisa esperar que tudo na sua vida esteja perfeito para começar a viver com alegria e propósito. Deus pode usar exatamente as circunstâncias imperfeitas da sua vida atual para escrever uma história linda de redenção e esperança. Ele pode pegar os pedaços quebrados da sua experiência e criar um mosaico que reflete sua glória de formas que nem você imagina serem possíveis. Quando Jesus disse, "Está consumado" na cruz, ele não estava apenas anunciando o fim do seu sofrimento. Ele estava proclamando que a obra de reconciliação entre Deus e a humanidade estava completa. Isso significa que não há mais nada que você precisa fazer para merecer o amor de Deus. Não há mais nenhuma barreira entre você e o coração do Pai. Não há mais separação que não possa ser curada pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz.
Esta verdade deveria transformar completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo, com Deus e com as pessoas ao seu redor. Você pode parar de tentar ganhar o amor divino através das suas obras e começar a descansar no amor que já foi conquistado para você. Pode parar de se punir pelos erros do passado e começar a caminhar na liberdade do perdão completo. Pode parar de temer o futuro e começar a confiar que seus dias estão nas mãos de alguém que te ama mais do que você pode compreender. E quando você vive dessa forma, quando sua vida é fundamentada na compreensão sólida do amor incondicional de Deus, você se torna capaz de oferecer aos outros o mesmo tipo de amor que recebeu. Você desenvolve uma capacidade sobrenatural de perdoar, porque compreende o quanto foi perdoado. Desenvolve uma generosidade genuína porque experimentou a generosidade extravagante da graça divina. Desenvolve uma paciência especial com as falhas dos outros porque se lembra constantemente de quanta paciência Deus teve com as suas próprias falhas. Sua vida se torna um reflexo da luz que você recebeu nas suas próprias trevas. E isso não é algo que você precisa forçar ou fingir. É algo que flui naturalmente de um coração que foi verdadeiramente tocado pela realidade do amor de Deus. É como uma fonte de água fresca que brota da terra e naturalmente mata a sede de quem se aproxima dela. Pode ser que daqui a alguns meses ou anos, quando você estiver num momento muito melhor da sua vida, você se lembre desta conversa e consiga ver claramente como Deus usou este período difícil para te levar exatamente onde Ele queria que você estivesse. Você conseguirá conectar os pontos da sua história e perceber como cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de angústia foi usado por Ele para esculpir algo lindo no seu caráter. Mas mesmo que isso ainda não esteja claro para você agora, mesmo que você ainda não consiga ver o propósito por trás da sua dor atual, eu quero que você saiba que não precisa ver para crer. A fé é exatamente isso. A confiança de que Deus está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver sua mão. A certeza de que Ele tem um plano bom, mesmo quando não conseguimos entender esse plano. É como uma criança pequena que está aprendendo a nadar. No início, ela precisa confiar completamente no pai que está segurando ela na água. Ela não entende as técnicas da natação, não compreende as leis da física que permitem que um corpo flutue, não consegue ver o fundo da piscina. Mas ela pode relaxar e aprender porque confia que o pai não vai deixá-la se afogar. Da mesma forma, você pode relaxar nas águas profundas da sua situação atual, porque tem um Pai Celestial que nunca vai deixar você se afogar. Pode não entender todos os detalhes do que está acontecendo, pode não conseguir ver claramente o caminho à frente, mas pode confiar no caráter daquele que está te segurando. E enquanto você está aprendendo a confiar dessa forma, enquanto está desenvolvendo essa fé que não depende de circunstâncias favoráveis, você está se tornando exatamente o tipo de pessoa que Deus pode usar para impactar profundamente a vida de outros. Porque as pessoas não se impressionam com quem tem fé quando tudo está indo bem. Elas se impressionam com quem mantém a fé quando tudo parece estar dando errado. Sua história de perseverança se tornará fonte de encorajamento para alguém que está prestes a desistir. Sua experiência de encontrar Deus nas trevas se tornará luz para alguém que está perdido na escuridão. Seu testemunho da fidelidade divina se tornará âncora de esperança para alguém que está sendo sacudido pelas tempestades da vida. E não pense que você precisa esperar até estar completamente curado, ou até ter todas as respostas para começar a ser uma bênção na vida de outros. Às vezes é exatamente no meio da nossa própria luta que Deus nos usa de forma mais poderosa para ajudar outras pessoas. Às vezes, é nossa vulnerabilidade honesta que abre o coração dos outros para receber esperança. É como duas pessoas que se encontram numa estrada escura. Uma delas tem uma pequena lanterna. Ela não ilumina toda a estrada, não remove toda a escuridão, mas oferece luz suficiente para que as duas possam caminhar juntas com mais segurança. Sua pequena luz de esperança, mesmo que ainda esteja crescendo, pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir do caminho. Por isso, não menospreze o que Deus já fez na sua vida. Não minimize as vitórias pequenas, porque ainda há batalhas grandes pela frente. Não desvalorize o crescimento que já aconteceu, porque ainda há áreas que precisam crescer mais. Cada passo na direção certa é motivo de celebração. Cada dia que você escolhe confiar em Deus é uma vitória que merece reconhecimento. E mesmo que hoje você não se sinta particularmente forte ou espiritual,
Mesmo que sua fé pareça pequena demais para os desafios que você está enfrentando, lembre-se de que Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do Deus em quem você está colocando sua fé. E seu Deus é grande o suficiente para qualquer montanha que esteja bloqueando seu caminho. Ele é poderoso o suficiente para qualquer situação que pareça impossível. Ele é sábio o suficiente para encontrar soluções que você nem imagina existirem. Ele é amoroso o suficiente para fazer com que até mesmo as coisas ruins cooperem para seu bem. À medida que caminhamos para o final desta nossa conversa, eu quero que você leve uma verdade muito especial no seu coração. Você é profundamente amado por Deus, não por causa do que você faz ou deixa de fazer, mas simplesmente por causa de quem você é. Você é filho do Rei dos Reis, herdeiro de promessas eternas, objeto do amor mais puro e completo que existe no universo. Essa identidade não muda baseada nas suas circunstâncias. Ela não diminui quando você está passando por dificuldades. Ela não aumenta quando você está bem. Ela é uma realidade constante e inabalável, que permanece verdadeira independentemente do que aconteça na sua vida. E quando você realmente compreende essa verdade, quando ela se torna não apenas um conhecimento mental, mas uma convicção profunda do coração, você descobre que pode enfrentar qualquer tempestade com serenidade. Não porque as tempestades não são reais, ou porque elas não causam desconforto, mas porque você sabe que sua identidade e seu valor não dependem do clima emocional ou circunstancial da sua vida. É como ter uma casa construída sobre a rocha. Quando os ventos vêm e as chuvas caem, a casa pode balançar um pouco, mas não cai porque sua fundação é sólida. Da mesma forma, quando você está fundamentado na verdade do amor de Deus e na realidade da sua identidade em Cristo, as tempestades da vida podem causar desconforto, mas não conseguem destruir quem você realmente é. E agora, enquanto preparamos nossos corações para este momento final de oração, eu quero que você saiba que independentemente de onde você esteja na sua jornada espiritual, independentemente de quais lutas você ainda está enfrentando, você é bem-vindo na presença de Deus. Você não precisa se arrumar espiritualmente antes de se aproximar dele. Você não precisa ter todas as respostas antes de fazer suas perguntas. Você pode vir exatamente como está, com suas dúvidas, seus medos, suas esperanças e seus sonhos. Deus não se assusta com sua humanidade. Ele não se decepciona com suas limitações. Na verdade, é exatamente na sua fraqueza que sua força se aperfeiçoa. É na sua vulnerabilidade que sua proteção se manifesta. É na sua necessidade que sua suficiência brilha mais intensamente. Então, respire fundo comigo. Permita que seu coração se acalme por um momento. Sinta a presença amorosa de Deus ao seu redor. Não como um juiz severo esperando para te condenar, mas como um pai carinhoso esperando para te abraçar. Ele conhece cada dor que você carrega, cada lágrima que você derramou, cada noite que você perdeu o sono preocupado. E Ele quer te oferecer o descanso que sua alma tanto precisa. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento, com corações gratos pela Tua presença constante em nossas vidas. Obrigado porque quando Jesus passou por aquelas trevas na cruz, Ele garantiu que nunca mais precisaríamos caminhar sozinhos pela escuridão. Obrigado porque Tu transformes nossas trevas mais profundas em oportunidades de encontrar-Te de forma mais íntima. Senhor, há tantos corações feridos que chegaram até este momento. Há pessoas assistindo que estão carregando dores que parecem grandes demais para suportar. Toca cada coração agora com Teu amor curador. Que eles sintam Tua presença de forma real e tangível. Que saibam, sem sombra de dúvida, que não estão abandonados, que não foram esquecidos, que são preciosos aos Teus olhos. Para aqueles que estão lutando contra a depressão e a ansiedade, derrama a Tua paz que excede todo entendimento. Lembra-lhes que Tu estás mais perto do que eles imaginam, e que Teu amor por eles não diminui nem um pouco por causa das batalhas que enfrentam em suas mentes e corações. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas que parecem fechadas, cria oportunidades onde parecem não existir, e ensina-os a confiar em Tua provisão, mesmo quando não conseguem ver de onde ela virá. Para aqueles que estão lidando com problemas de saúde, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura.
seja através de cura física, seja através de tua graça sustentadora. Manifesta teu poder curador na vida de cada pessoa que precisa de teu toque. Para aqueles que estão sofrendo por relacionamentos quebrados, por perdas dolorosas, por sonhos que se despedaçaram, envolve-os com teu consolo divino. Ajuda-os a ver que tu podes escrever histórias lindas, mesmo quando os capítulos anteriores foram difíceis de ler. Senhor, transforma as trevas que cada pessoa está vivendo em altares de intimidade contigo. Que elas descobrem que é possível encontrar alegria genuína mesmo em meio às lágrimas, esperança real mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, e propósito profundo mesmo quando o futuro parece incerto. Dá a cada coração a certeza de que tu tens planos bons, planos de esperança e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que eles possam descansar na promessa de que tu fazeis todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. E agora, Pai, enquanto encerramos este tempo juntos, sela no coração de cada pessoa a verdade do teu amor incondicional. Que eles saiam daqui sabendo sem qualquer dúvida que são amados, que são valiosos, que são parte dos teus planos eternos. Em nome de Jesus, aquele que transformou as trevas da cruz na luz da ressurreição, nós oramos. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Que você saia deste momento sabendo que não está sozinho, que é profundamente amado e que suas trevas atuais são temporárias, mas o amor de Deus por você é eterno. Lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina e mais importante para os planos de Deus do que consegue compreender. As trevas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e sua manhã está chegando. Que Deus abençoe você ricamente, que sua face resplandeça sobre você e que Ele lhe dê paz. Vá em paz, sabendo que o Deus do universo caminha ao seu lado, que o Espírito Santo é seu consolador constante e que Jesus Cristo é seu Salvador eterno. Até nos encontrarmos novamente, lembre-se, você é amado com amor eterno, você tem propósito divino e suas trevas mais profundas podem se tornar o berço das suas vitórias mais lindas. Deus não terminou de escrever sua história. Os melhores capítulos ainda estão por vir.